Aqui no canal da Editora Unesp no YouTube, a gente vai conversar com Silvana Krause, que é professora e uma das organizadoras do livro Coligações e Disputas Eleitorais na Nova República, uma obra publicada pela Editora Unesp em coedição com a Fundação Adenauer, que ajuda a compreender um dos aspectos menos visíveis, mas muito decisivos da política brasileira, que é a construção das alianças eleitorais. A campanha de 2026 começou oficialmente nessa semana e com ela entram em cena não apenas os candidatos, os discursos, as pesquisas, mas também os arranjos partidários, as federações, coligações, tempo de propaganda, estratégias digitais, uso de inteligência artificial e disputas pela interpretação do próprio cenário eleitoral. Mais do que a gente se perguntar apenas sobre quem está na frente, nas pesquisas, enfim, a conversa de hoje busca entender como a eleição está sendo organizada, quais as forças sustentam as candidaturas e o que essas alianças revelam sobre a nova república em mais um momento de forte polarização política. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço, Diego, a oportunidade de poder divulgar os trabalhos que a gente faz há muito tempo. Legal, professora. Bom, então, campanha eleitoral, né, começou oficialmente nessa semana. A gente teve já dois eventos grandes, né? Os dois principais candidatos que estão aí à frente das pesquisas, o atual presidente, o Lula, e o Flávio Bolsonaro, lançando ali as suas candidaturas em locais, né, nos seus redutos eleitorais, digamos assim, né? Qual que é a sua primeira leitura sobre o desenho da disputa de 2026? O que já é possível a gente perceber ou extrair, dos principais campos políticos, das alianças, dos cálculos partidários que estão sendo feitos? Muito bem. Eu avalio que há um mix, né, de uma tradição que se mantém e com mudanças muito significativas, inclusive devido a uma série de reformas do sistema eleitoral brasileiro, né, da própria legislação sobre coligações nas eleições proporcionais, que criou uma série de nova realidade de fusões e de federações, né? Então, o que que eu diria assim, o que mais me chama a atenção é, do ponto de vista de uma eleição majoritária para uma eleição presidencial, a gente mais uma vez observa a dificuldade do campo da direita, tá? Eu digo do campo da direita no sentido amplo, desde a assim chamada extrema direita até a direita moderada, como a literatura classifica, né? Todo o histórico da nossa democracia, nova democracia brasileira, a gente observa que o campo da direita, quando apresenta um candidato, é um candidato que se coloca como outsider, que não tem uma grande tradição dentro de um partido, Collor de Mello, num certo sentido, tá? Depois nós vamos ter a era PSDB, que é outra era com Fernando Henrique Cardoso, é centro-esquerda, centro-direita, né? Isso com Lula fica igual, surge de novo, né? Uma candidatura à direita, né? Mas agora com um perfil de extrema direita, desde 2018 a gente tem esse tipo de característica, e é um perfil de um candidato que não tem uma trajetória organizacional consolidada em termos de partidos. Isso, para mim, é um sintoma claro de que a nossa direita, ela tem muita dificuldade de uma coesão de ação nacional. Ela é muito mais focada numa tradição de políticas regionais. E isso a gente pode perceber bem, né, nessa dificuldade de construção de uma liderança coesa nacional, quando a gente observa isso que você me perguntou agora há pouco, né? Você tem uma série de lideranças tradicionais do campo da direita, tá? Que agora não se associam e não querem estar em nenhum lugar, nem com um candidato, nem com outro, né? Isso é um sintoma, né? A expectativa do campo mais da extrema-direita bolsonarista era trazer esse campo da direita moderada, da direita tradicional, para o seu campo mais à extrema-direita. E, né? Porque essa foi a opção em 2018 de uma série de ramos da direita tradicional brasileira que não tem essa capacidade de organização de uma liderança nacional coesa. E aí ela volta para trás e você tem
alianças regionais completamente distintas uma da outra, com palanques híbridos. Essa é a nossa tradição, né? E nós temos algumas novidades também, né? O impacto da proibição das coligações em eleições proporcionais, os atores brasileiros são muito criativos, né? E toda a discussão sobre as coligações nas eleições proporcionais era o quanto elas eram também muito responsáveis pela fragmentação do poder legislativo, né? Então, se teve toda uma preocupação em dificultar proibir essas alianças nas eleições proporcionais e também criar, por exemplo, a cláusula de barreira, cada vez mais, esse ano ela vai subir mais ainda, né? E isso, os atores são muito criativos, né? E eles vão sobrevivendo. Vieram as federações. Primeiro, a esquerda com menos dificuldade de fazer coesões maiores, né? As federações vieram no campo logo que elas foram legalizadas, elas foram criadas muito mais no campo da direita, da esquerda, desculpe, e agora que, né, nós tivemos uma federação dentro do campo da direita, né, para eleições proporcionais, né? Isso é uma reação, né? E eu acho que nesse ano isso vai ser reforçado, a gente está percebendo isso, uma preocupação em apostar no legislativo, né? E por que que se aposta no legislativo? Pelo empoderamento do legislativo, né? Pelo histórico do empoderamento que o legislativo tem tido no nosso sistema político, né? E então, para que apostar no Executivo Nacional, né? Isso pode ser apostado depois, né? E isso enfraquece, é um sintoma do enfraquecimento do assim chamado presidencialismo de coalizão brasileiro, que foi uma saída que nós tivemos de negociação de governos amplos, porque nenhum presidente da República teve seu partido com uma maioria no Congresso. Falei demais. É ótimo, professora. E a gente vê justamente essa crise, né, desse presidencialismo de coalizão com, enfim, só para puxar um dos assuntos, as emendas parlamentares, né? Que, enfim, ganham aí um vulto, né? A senhora acredita que esse cenário, então, para essa próxima eleição, a tendência é que esse cenário ele se intensifique, esse empoderamento do legislativo? Bom, nós temos uma eleição para o Senado com disputa por duas vagas por estado. Isso pode trazer novidades, né? Vamos ter que ver, porque o eleitor brasileiro ele não vota em partidos, ele vota em pessoas, por inúmeras razões. Então, é possível a gente ter um Senado menos na extrema direita, vamos dizer assim, né? Como tivemos na eleição de 22. A ver, né? Agora, uma coisa interessante que nós precisamos refletir nós sempre falamos que uma concentração de poder executivo que nós tivemos na do regime civil militar, né? Mas de fato existe algo de uma outra tradição que a gente tem que começar a prestar atenção. O nosso legislativo, ele sempre foi mais conservador, são as oligarquias estaduais, pelo próprio sistema eleitoral, e um executivo mais propenso a reformas, né? Reformas estruturantes, reformas sociais, enfim, como queiram. O pré-64 foi isso. O pré-64 você tinha um legislativo eh, não reformador, né, um legislativo conservador, e um executivo na mão de João Goulart, do PTB, que para a época era reformista. Então, esse conflito legislativo-executivo, um legislativo mais conservador e um executivo com voto pessoal, com voto não partidário, com o carisma de uma liderança mais progressista, né, isso é uma tradição também que a gente pode observar. E hoje a gente vê o enfraquecimento do poder executivo brasileiro, né? Uma previsão que não era vista por uma série de cientistas políticos que avaliavam que o grande problema das democracias na América Latina, das novas democracias, é que existia uma concentração muito forte de poder no executivo e que deveria ter um maior equilíbrio, né? Hoje a gente está vendo que todas essas percepções, esses diagnósticos feitos nos anos 90 começam a trazer outras variáveis e outras dimensões, né? Certo. Bom, a senhora comentou já, né, em relação às coligações, né, serem permitidas nas eleições majoritárias e não nas proporcionais. Então,
Primeiro, eu gostaria que a senhora fizesse uma diferenciação, né, uma explicação básica na diferença entre coligação, e federação. E eu queria entender se essa mudança, se a senhora acha que ela tornou o sistema, mais coerente ou se ele deslocou, simplesmente as negociações para um outro formato. Vamos lá. A tua primeira pergunta foi com relação a. Repete, que eu estou Diferença tentando. entre coligações e federações. Tá. Quer dizer, o grande problema das coligações eram nas eleições proporcionais, tá? Que pelo cálculo do quociente eleitoral, era o voto pessoal que era valorizado dentro de uma coligação e não o voto daquele partido dentro da coligação que mais teve voto, mas sim as pessoas. Então você tinha um aventureiro no pequeno partido que tirava representação de um partido que teve muito mais voto, mas individualmente o candidato não tinha tanto voto como um outro individualmente que estava na mesma aliança. E isso era um problema de distorção da representação, né? Um dos problemas. E por isso que se fez essa transformação. Até porque essas coligações, elas faziam um pacto meramente eleitoral. Depois da vitória ou depois da aquisição de uma representação na eleição proporcional, cada partido tomava o seu rumo. Não havia uma exigência de uma ação comum, não havia um prejuízo se alguém tomasse posições completas, não havia um compromisso nenhum. A ideia das federações veio, se a gente observar o debate sobre as federações no próprio Congresso, veio da centro-esquerda, principalmente do PT, que foi pressionado, normal, faz parte da disputa política, de minorias partidárias que dizem assim, olha, pequenos partidos têm que ter chance também de um dia se tornar maioria. Eles têm que ter. Então, se for completamente tudo eliminado, os pequenos partidos nunca vão ter representação. Então, se criou uma nova, o princípio da minoria tem sentido, vamos resguardar, mas agora esta minoria que se aliar com um outro partido com maior potencial, né? Essa coalizão vai ter que ser obrigada a ficar junto durante o mandato em que se elegeu. Isso é a federação. Tá? A federação tem a mesma dinâmica, ele tem a mesma dinâmica no sentido de juntar forças, né, para conseguir o quociente eleitoral, tá? Mas agora com uma exigência. Vocês têm regras. Isso ainda não tem uma série de detalhes que vão ter que ser amadurecidos na própria resolução, da legislação sobre as federações, enfim, né? É, mas isso é um elemento que fez com que tenha um compromisso. Isso é interessante, porque o bloco da direita foi o que mais teve dificuldade de criar federação, porque elas são menos, elas não têm uma, na verdade, elas são muito ocas em termos de programáticos ideológicos, é muito mais carreiras regionais, locais, né, com pouca, com pouca consistência de um projeto maior, consistente, de um debate mais minimamente consistente, vamos dizer assim, de projeto de nação, né? E isso tem a ver também com o que eu disse anteriormente. Você tem dificuldade do campo da direita ter uma liderança nacional que não seja uma outsider, que não seja uma fora de um padrão que se venda como um outsider, né? Você não tem partidos do PP, do DEM, né? Com uma liderança que vem numa caminhada, que tem que é conhecida nacionalmente e que tem uma capacidade de coesão nacional em função de um projeto maior. Isso é o PT que conseguiu, para o bem ou para o mal? Isso é outra discussão. Perfeito, professora. Bom, a senhora então até já comentou um pouco disso, né? Que a disputa nacional ela acaba se organizando ali por meio dessa esfera estadual, né? Digamos assim, o estadual e o local acabam tendo um peso ali muito maior, né? Essa é a nossa alma, nossa tradição, que vem da República Velha já, né? Talvez até
do império, né? As nossas eleições, elas nascem nos municípios, as primeiras eleições nacionais, né? As primeiras eleições no país, no período, né, imperial, né? Então, isso Uhum. diz alguma coisa, né? A política, ela é muito, ela nasce no município, né? Muito. Certo. Ainda faz sentido falar em nova república nesse período que a gente está, ou a gente já está aí? Eu sei que é uma dificuldade, né? A gente que está inserido dentro do próprio tempo, né? Fazer essas leituras assim, é muito mais tranquilo a gente olhar para o passado e falar, né? Bom, sei lá, concluiu-se um período, né? Mas a senhora enxerga que a gente já está, enfim, aí caminhando para uma nova república? Eu não diria isso. Eu uso a ciência política normalmente usa o conceito de nova república como um período de construção de um regime político pós-regime civil-militar, né? Então, essa é a nova república. Ao menos se nós tivéssemos agora um novo sistema político por um golpe, aí termina a tal da nova república. Assim como nós tivemos a República Velha, então não é o novo, não é normalmente usado pelos cientistas políticos o termo nova no sentido de tempo de existência, né? Mas no sentido de fases políticas. Tá? Então, Nova República, hoje, eu diria que ela continua com essa expressão, a Nova República, não porque ela é nova no sentido de idade, tá? Mas porque ele é um sistema político construído a partir da nossa Constituição de 88 e da transição política do regime civil-militar, né? Essa é a minha a minha posição quando eu uso o termo Nova República, e a maioria dos cientistas políticos tendem a usar dessa forma. Ela continua. Podemos ter outra configuração de partidos, mas a Nova República continua, né? Certo. Essa é a minha avaliação. Ok. Bom, professor, agora passando um pouco a falar sobre pesquisas eleitorais, né? Praticamente todos os dias a gente tem visto novos dados aí sendo divulgados, levantamentos, né, sendo feitos, e isso, obviamente, em alguma medida ajuda a construir uma percepção da viabilidade das candidaturas, né? Aí vem a pergunta, né? Como que o público, né, poderia ou deveria ler esses levantamentos sem tratar, né, essas pesquisas como uma previsão infalível ou como uma manipulação? A senhora até comentou, né, a questão da polarização. As pesquisas eleitorais, elas caíram, digamos, nesse abismo, né, da polarização. Qual é a atenção que a pessoa, né, enfim, o leitor tem que ter ao analisar ou tomar contato com essas informações? Vários, né? É uma lástima que o eleitor não entende de sistema político, mas ele quer votar, né? Ele quer ter o direito de votar, mas ele não sabe o que que é um sistema eleitoral, o que que é um sistema partidário, o que é um voto de lista aberta, voto de lista fechada, enfim. Mas ele quer ter o direito ao voto, evidentemente. Eu diria o seguinte: essas pesquisas, o cidadão comum ele tem muita dificuldade de entender, tá? E a expectativa, muitas vezes, que se tem a respeito de uma pesquisa de avaliação de intenção de voto, ela é muito equivocada no sentido do que a opinião pública entende sobre isso, tá? E também, aí eu vou dizer que as mídias e as redes sociais têm uma certa responsabilidade por isso, tá? Intencionalmente, de alguma parte, e outras vezes não intencional. Mas, por exemplo, polarização. Nós não estamos numa polarização ideológica. Ponto um. Nós não estamos entre uma extrema esquerda e uma extrema direita, tá? Nós estamos entre uma extrema direita e uma centro-esquerda. E às vezes até com coalizões com a direita, com apoio da direita mais tradicional. Então, isso tem um sentido de marketing político, de estratégia política, inclusive desses setores considerados de extrema-direita, né? Dizer, ó, estamos em dois polos, não deixe que a extrema-esquerda assuma, né? Quer dizer, nós não estamos tá, em termos de ciência política, o que se classifica de extrema-esquerda hoje no Brasil são partidos que nem representação política têm no parlamento,
tá? Então já começa por um grande equívoco, tá? A gente tem que se fazer a pergunta qual polarização, ponto um. Segundo, um outro problema é quando a gente analisa o eleitor nas pesquisas de intenção de voto e pergunta para ele como ele se autoclassifica, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o que que a gente está querendo desse eleitor. A gente está querendo simplesmente ver a percepção dele. Agora, se ele sabe o que que é ser esquerda e centro-direita, é outra discussão. Que numa pesquisa de intenção de voto não interessa. Interessa, assim, a depender do que o pesquisador está querendo, evidentemente, né? Porque o que interessa é como o eleitor vê e como ele associa quem com quem. Tá? Não que ele saiba que um programa de centro-esquerda tem que ter tais e tais plataformas, que um programa. Não, ele escuta e diz: eu sou de extrema direita, eu sou de extrema esquerda, eu sou do centro, eu sou da direita. Né? Ele vem, absorve a mídia e reproduz a opinião pública comum, né? Então ele não tem filtro, mas em termos de avaliação, por exemplo, de estratégia política, é evidente, né? Se nós vamos olhar toda uma tradição política brasileira anticomunista, que vem desde os anos 30 e do pré-64, você falar que nós estamos entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, tem sentido para mobilizar aquele que tem, né? Colocar um candidato X, Lula, no caso, como um candidato da esquerda, né? Eu repito 300 vezes, nós nunca tivemos um governo de esquerda, nem um governo petista. Quem fala isso é porque não conhece que nós tivemos, desde o período pós-queda, impeachment do Collor, governos de coalizão, que é uma adaptação no sistema de governo presidencialista com uma certa lógica parlamentarista, trazer os partidos no parlamento para dentro do executivo. Então, não- nenhum partido do presidente, como eu disse anteriormente, teve maioria, então ele não tá, ele chama para governo. Então, nós não tivemos um governo do PT, né? Isso é um grande equívoco. De novo, tem Perfeito. uma intenção de Uhum, marketing, né? Evidente. sim. Bom, professor, outro aspecto é muito, enfim, que está muito em voga, né, nessa disputa eleitoral, talvez mais do que até em todas as outras, é o uso da inteligência artificial nas eleições. A gente teve o episódio, né, acho que uma, 2 semanas atrás, da convenção, né, do PL, em que foi utilizado aquele vídeo do Jair Bolsonaro, enfim, como inteligência artificial, e aí entrou, né, enfim, uma discussão de, não, mas é autorizado, não é autorizado, o que que se pode fazer, enfim, né. É, do seu ponto de vista, né? A IA, ela vai mudar só a comunicação da campanha ou ela tem realmente vai ter ali um poder de alterar mesmo o desempenho eleitoral de um candidato, enfim. O que que a senhora acha? Porque a gente teve, né, vários episódios que hoje parecem até menores, né? Aqueles episódios todos de manipulação de folhetos, enfim, né? Que a gente viu, acho que era na eleição da Dilma, né? Do com Serra, enfim, a questão do aborto, enfim. E aí hoje a gente tem esse grande gigante aí da inteligência artificial. Como é que a senhora enxerga isso? Bom, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente ainda é um fenômeno novo, né? Então a gente ainda não tem condições de entender muito bem como o eleitor recebe esse tipo de debate e de, vamos dizer assim, retóricas e que candidatos usam, como você mesmo mencionou, de trazer uma IA mostrando que era o candidato do pai, né, Bolsonaro, numa convenção, né? Então a gente não tem ainda clareza das consequências disso. Talvez eu diria, né, que uma coisa me parece cada vez mais perceptível, né, que é o eleitor e ele vai acreditar naquilo que ele quer, né, naquilo que ele já tem de predisposição, tá? E a IA vai reforçar isso, né? A IA vai facilitar. Você conhece o seu eleitor como candidato e você vai criar justamente
retóricas e demonstrativas, não é, a palavra sempre me vem quando me foge, quando se tem as interpretações de um fenômeno, né? As, já esqueci o nome agora, me fugiu, tá? É, você tem uma interpretação, né? Que são as visões de uma campanha para vender, você conhece o seu eleitor e você vai vender aquilo que ele quer acreditar, né? Você não vai vender aquilo que ele não quer acreditar para não ganhar voto. E a inteligência artificial vai aprofundar esse problema, né? E isso no momento cada vez mais de fragmentação do eleitor, tá? Isso não é só no caso brasileiro, isso é um problema seríssimo para a democracia, né? Um problema seríssimo porque a democracia ela parte de um pressuposto que você tem que ter o mínimo de consenso a respeito de elementos que acontecem na vida de uma sociedade. E quando esses elementos não têm uma referência segura, e a IA produz isso para o eleitor, principalmente eleitor, nem precisa ser um eleitor pouco educado, isso aí é uma questão afetiva mesmo. Eu acredito, é o que eu quero que seja verdade, né? E eu sempre digo, parece ser até um processo de infantilização do eleitor, né? É como se você tivesse numa regressão freudiana, né? De retrocesso, né? De imaturidade, onde o teu desejo precisa ser satisfeito imediatamente, né? Então você vira uma criança, né? Uma infantilização da política, porque sempre digo, a política por natureza é frustrante, e sempre vai ser. Ela não vai ser teu desejo. E se tu acha que ela é teu desejo, então você ainda está na fase infantil, né? Com todas as frustrações que a gente tem, e frustrações com toda razão, muitas vezes, né? Mas não é assim, né? Bom, professora, então, mais uma vez agradeço aí pela sua disponibilidade. Enfim, acho que é uma discussão que está só começando, né? Ainda temos aí serão longos meses, longos, 2 meses até o primeiro turno das eleições, né? 2 meses ou 45 dias? Agora estou perdida aqui. Viu como eu estou É ficando verdade que velha? já estamos no meio de agosto, né? É verdade, estou É. contando aqui. São 45 dias de É campanha, verdade, um né? mês e meio. É isso aí. É verdade. Primeiro Até turno que eu não estou dia. ficando velha. Até que eu Primeiro não estou. turno 4 de outubro, segundo turno 25 de outubro. É isso aí. É isso aí. Então, tá bom. Então, professora, muito obrigado. Um grande abraço. Imagina. Eu que agradeço o convite. Tchau.